Aqui estamos novamente com você em mais um programa Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Muito bacana, né? Porque pela internet nós chegamos até você em qualquer lugar do mundo. E é tão bom poder saber que nesse momento nós estamos conectados com o mundo inteiro. E como é bom receber as suas mensagens, avalizando os nossos programas, avalizando toda a programação da Boas Novas, confirmando que nós estamos aqui, abençoando vidas, cumprindo a nossa missão. Queridos, de todos os lugares do mundo que têm nos escrito mensagens pelos e-mails, pelo site da Boas Novas, nós queremos reafirmar a importância da sua comunicação para a gente. É muito bom quando você diz o que você acha dos programas, quando você se sente abençoado com a nossa programação, quando você, inclusive, diz, olha, eu não posso ficar sem a Boas Novas, resolve aí o problema do streaming, porque eu não estou conseguindo acessar a programação. Isso nos dá alegria, não porque a gente está fora, mas porque sabe que você sente falta da gente. Queremos estar cada vez mais pertinho de você, levando uma programação de extrema qualidade, uma programação que abençoa vidas. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Não é fácil fazer televisão, não é fácil manter uma rede de comunicação, mas você que nos assiste também já sabe disso, e alguns de vocês que já entenderam esse desafio têm orado por nós, têm contribuído, têm viabilizado que a gente consiga estar aqui cumprindo a nossa missão. Por isso é que a gente não pode deixar de citar, não pode deixar de agradecer a cada dia. Querido semeador, você é uma bênção na nossa vida, você é uma bênção para Boas Novas. É por causa de você que a Boas Novas consegue abençoar vidas no Brasil e em todo o mundo. Muitíssimo obrigada. Nossa oração, você já sabe, é que o Senhor continue colocando a sua boa mão sobre você, que Ele continue atendendo os desejos do teu coração e que Ele possa efetivamente te dar a sua doce paz. Você que também tem sido abençoado, que gosta da nossa programação, mas ainda não é um semeador, nós queremos desafiá-lo. Seja um semeador. Não importa a quantia que você vai semear, importa o teu movimento. Deixa Deus agir na tua vida. Contribui, semeia e a colheita virá. O Senhor te retribuirá na proporção, não do valor que você contribui, mas na proporção da posição do teu coração, no desejo que você tem de pregar o Evangelho, de levar o amor de Deus a todas as criaturas. Portanto, liga agora 21-26300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores da Boas Novas. Esse é o nosso desafio. E a nossa contínua oração, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te garanta paz, muita paz. No Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito próximo de todos nós. Muitos de nós já lidamos com essa situação há bastante tempo. A habilidade de ser pai ou do exercício da paternidade, e aqui a gente está falando no sentido genérico, portanto a gente está falando da maternidade também, é isso mesmo, é uma habilidade. Ser pai, exercer a paternidade é uma habilidade. Como tal, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida e ela deve ser compartilhada. Muitas vezes e o tempo todo a gente ouve dizer, não importa o tempo, não importa a idade, pais são sempre pais e filhos são sempre filhos. Mas será que isso é mesmo uma verdade universal? Será que é sempre assim? Ou existe um tempo certo dos pais tirarem o pé do acelerador e deixarem de exercer a sua função de pai? E aqueles casos quando o filho se torna adulto e que ele já sai de casa? Como fica essa relação entre pais e filhos? É isso aí. E ainda, o que a Bíblia nos orienta a respeito dos filhos e dos filhos adultos? Hoje a gente quer conversar com você sobre como é conduzir os filhos quando eles já são adultos. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para nos ajudar a refletir sobre esse tema.
A relação entre pais e filhos vem ao longo do processo evolutivo se transformando vagarosamente, fazendo com que o papel deles ganhe novos contornos na construção familiar e social. Não importa a idade, você ainda é o pai e ele ainda é o filho. Quando há interação, esta relação só tende a crescer e se tornar estável. Não havendo este contato, são muitas as chances deste relacionamento não dar certo. Os pais precisam assumir a liderança e demonstrar através de ações concretas que o amor ainda é a raiz que une a família e a racionalidade é a força propulsora que move este convívio. É isso aí, hoje a gente quer conversar com você sobre esse tema, né? Conduzindo filhos adultos. Como é que você está? Os seus filhos ainda são pequenos? Seus filhos já são adultos? Você continua tratando seus filhos adultos como se eles fossem crianças? Como é que se dá essa relação? E você, filho, você tem entendido a sua posição de filho? Vamos refletir sobre essa questão hoje. Conduzindo filhos adultos. Aqui no estúdio eu recebo gente muito especial. Você já conhece Raquel Medrado, ela que é pastora, é também mãe, diretora da ONG Transformação. Gosta de transformar vidas, que nem a Boas Novas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Sim. Raquel. Ou então participar dessa transformação, né? Verdade. Isso é muito bom. A participação é muito boa. Você saber que você, de uma certa maneira, ajudou alguém a encontrar o seu caminho, abrir horizontes, ver outras coisas. Isso é muito bom. Verdade. E, na verdade, deixa eu me corrigir, porque o que a gente pode fazer é participar. Né? Participar. A gente sozinho não transforma nada, o que a gente pode porque fazer. Quem realmente deixa ocorrer a transformação é o principal interessado. É isso aí. Se não tiver isso. Também conosco a Alessandra Brandini. A Alessandra está com a gente pela primeira vez. Ela também é mãe, é pastora da Igreja Bola de Neve aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Prazer é meu de estar aqui, podendo contribuir de alguma maneira com esse tema tão importante. Verdade. Você, além de ser mãe, você na igreja lida com jovens e tal, que passam por essa questão, né? De relação pai e filho, já na fase adulta. Sim, temos muitos jovens adultos na igreja. E meus filhos, não tenho filhos adultos ainda, mas lido com muitos adultos na igreja, né? Bacana, bacana. Gente, completa o nosso time de hoje aqui no estúdio, o pastor Níger Martins, ele que também é pai, que é escritor e é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura. Obrigadíssima por voltar aqui no Cabeça, pastor. Eu que agradeço, Celeste, estou feliz por estar aqui de volta e honrado por ser o único cavaleiro no meio de damas tão ilustres, né? Espero que possa dar uma visão masculina e paterna da questão. Sou pai de filhos adolescentes, sou pai de um filho adulto. Ah, bacana. E a dinâmica é bem diferente de um para o outro. Pois é, né? Diferente. Então, essa coisa, né? Normalmente se diz, essa é uma máxima popular que a gente fala mesmo, né? Que não importa o tempo, não importa a idade, pai é sempre pai, filho é sempre filho, dando uma conotação de que as coisas não mudam. O pastor já deu uma dica ali, né? Sobre essa questão. E vocês, mulheres, o que vocês pensam? Muda sim. Eu acho que pai é sempre pai e filho é sempre filho quando a gente está focado no carinho, atenção, amizade. Agora, pai não é sempre pai e filho não é sempre filho quando se trata na condução da vida, na escolha, no posicionamento, nas atitudes, entendeu? Porque senão fica uma coisa... o pai tem sempre aquela coisa, eu sei mais... Eu tenho conhecimento e não existe isso, há uma troca muito bonita e muito, muito, muito legal. Você vai conduzindo, você vai formando o caráter e depois você vai vendo que tudo aquilo que você inculcou na cabeça do seu filho e ele aprende, ele vai jogando com você e a condução, como o pastor Nirge disse, adulto é diferente, adolescente é diferente, criança é diferente. São posições completamente diferentes que o pai e a mãe, né, tem que ter. Minha mãe dizia algo, e eu estou lembrando aqui agora, a gente estava falando isso nos bastidores. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro bem, minha mãe é muito nova com relação a mim, ela me teve com 19 anos. Nossa faixa de diferença de idade são apenas 19 anos. E ela dizia assim para mim, eu tinha 20, por exemplo, ela tinha 39. Ela falou assim, não, quando você tiver a minha idade, você vai entender. Aí eu fiz 40, ela estava com 59. Ela dizia assim, quando você tiver a minha idade... E hoje ela continua falando a mesma coisa, porque ela tem essa visão materna, exatamente aquilo que você falou. Mãe é mãe,
filho é filho. Mas acho que aqui a gente começa a ter algumas dificuldades no relacionamento. Eu vou falar da minha própria experiência. Né? Uma é que nós criamos expectativas para os nossos filhos que nem sempre serão cumpridas. Com certeza. Nós projetamos algo para eles e nós talvez tenhamos que lidar com o fato de que eles não serão o que nós gostaríamos que eles fossem. Exatamente. E o que nós desejamos que eles fossem. Verdade. O meu filho adulto, vai fazer 21 anos de idade, está fazendo medicina. E era um desejo meu que ele fizesse medicina. Mas houve um momento em que eu fiquei preocupado. Eu falei, será que ele está fazendo? Será que ele quer fazer porque quer ou porque eu, na verdade, estou meio que forçando, né? Induzindo de forma inadequada, não conduzindo, mas induzindo. Então, assim, a dinâmica é muito diferente, Celeste. E a gente tem que ir aprendendo a lidar, porque eu estou com um adulto. Não é mais uma criança. É um jovem, já é difícil, um adolescente, mas é evidente que eu vou ter que determinar algumas coisas. No adulto, o nível da conversa é diferenciado. Conquanto eu continuo sendo pai, e ele tem que me respeitar como pai, e eu respeitá-lo como filho. Mas como um filho adulto. E entender, é isso que eu queria abordar nesse meu momento aqui agora, que não necessariamente ele vai cumprir as minhas expectativas. E eu vou ter que harmonizar isso com ele e entender que ele tem direito a não cumprir as minhas expectativas. Ele vai descobrir os caminhos dele, né? As escolhas dele. E Exatamente. a gente, como pai e mãe, tem que ter uma maturidade emocional para saber que isso é normal e que nós não falhamos, né? Nós não falhamos. É interessante porque vocês estão falando, né, e me ocorre que Deus lida com a gente exatamente assim, né? Um pai amoroso, um pai que ele nunca nos abandona, mas ele jamais impõe a vontade dele, né? Agora, a gente segue ou não segue e aí arca com as consequências, que às vezes é o lado mais difícil da questão, né? Porque a gente quer, às vezes, não obedecer o pai, mas também não quer arcar com as consequências dessa desobediência e a coisa começa a pegar, né? Começa a pegar. Mas aí, Alessandra? Eu acho que como pais a gente vai se reinventando, né? A cada etapa, porque a linguagem muda, né? Começa bebê, a gente pensa que é uma fase que a gente tem muito trabalho, mas é um trabalho físico, né? Um cansaço, noites mal dormidas. Mas filhos pequenos tem a sua dificuldade, mas você tem um domínio, você tem um controle, você coloca de castigo. E eles vão crescendo e a gente vai tendo que se reinventar, né? Na sua maternidade, porque eu tenho filhos pequenos e eu tenho filho adolescente. A minha linguagem é diferente, a forma de ensinar a palavra de Deus, a forma de disciplinar é completamente diferente. E na fase adulta também é uma outra postura. Então, para cada etapa, nós precisamos de uma postura diferente e sempre tendo que encarar um novo, sempre um desafio. E eu acredito que a maioria das mães, dos pais, até vão sentindo essa insegurança. À medida que o teu filho vai crescendo, você precisa ter uma nova postura com ele. Então, você vai percebendo que você precisa ser ali naquela etapa uma nova mãe para o seu filho, entendendo o tempo, o processo que ele está vivendo, né? Permite também uma reflexão. Eu acho que assim, talvez essa seja a grande questão, e é a grande questão que eu enfrento. Ele é um adulto e eu tenho que tratá-lo como um adulto. É isso aí. Mas não significa que não tenha limite. Que o fato dele ser adulto implica em que ele possa fazer o que ele quiser. Aqui eu vou ter um conflito que é difícil de lidar e de administrar. Verdade. Porque é muito provável que eu incorra nos extremos. Ou trate ele, infantilize o adulto e o trate como uma criança, o que vai gerar sérios conflitos, porque ele não é mais uma criança. Ou então, por entender que ele é um adulto, eu não consigo impor limites. E aí, vou ter um problema, porque qualquer adulto, independente da sua faixa etária, precisa entender que o viver em sociedade é um viver com limitações. Com certeza. Então, esteja ele dentro da minha casa, o adulto que convive comigo, então ele tem que se adequar às regras da minha casa, ou mesmo seja ele um adulto que não convive mais na casa, é o filho adulto que já tem a sua vida própria, esse também tem limites. O que temos visto muito hoje é filhos que estão extremamente endividados e estão trazendo essas dívidas para os pais pagarem. Porque os pais não conseguem impor uma limitação. Então vão arruinando as suas finanças e arruinam as finanças dos pais que muitas vezes estão numa faixa da vida
já delicada. Que já trabalharam, já cumpriram esse papel de sustentação, etc., que de repente tem que começar a arcar com compromissos que não são deles, porque não consegue impor limites. O pai acha que ele tem que, é obrigação dele pagar dívidas que, na verdade, não foi ele que contraiu. A Alessandra levantou uma questão aqui, né, fez um comentário sobre a necessidade de se reinventar. No tempo atual, vocês consideram que talvez os pais tenham que se reinventar mais do que anteriormente, no sentido de que as novas tecnologias, os meios de comunicação, as crianças dando conta, mesmo os adultos, né, com a questão da globalização, influência de todo mundo no dia a dia de todos nós, será que isso nos obriga a cada vez mais ter mais atenção para esse relacionamento, pais e filhos? Talvez essa questão de se reinventar, eu estou pegando aqui a palavra porque me pareceu oportuna. Como vocês veem isso? Vai querer. Tranquilo, vai. Eu me pego pensando, me questionando a respeito do meu filho adolescente. Né? Qual é o papel do pai? Controlar o uso da internet. Como? Né? Eu acompanho pais que obrigam os filhos a entregarem as senhas das redes sociais. Mas até que ponto a gente pode ser tão invasiva, né? Como mãe, a ponto de checar e-mail, troca. É um dilema do pai moderno, né, complicado, sabe? Até que ponto a gente pode interferir nesse acesso? Eu acho que tem que ter um controle, mas até que ponto, até onde vai esse controle do uso da internet? São coisas que os pais modernos precisam enfrentar hoje e que não é nada fácil, né? Eu acho que aí vai o equilíbrio, porque a gente na igreja também lida muito com isso, pais que são extremamente invasivos, né? Querem senha, querem ler todos os e-mails, querem ler todos, vai no histórico, vê tudo que o filho entra. E, do outro lado, pais extremamente irresponsáveis com isso. Meu filho passou a noite toda na internet. Meu filho passou a noite toda, não dormiu. Quer dizer, são dois extremos, perigosíssimos, porque tem que haver, sim, um aconselhamento, um acompanhamento, mas esse pai tem que deixar que o filho perceba que aquela máquina colocada à disposição dele pode ser benéfica para a vida dele, mas também pode arrasar com a vida dele. Perfeito. Então, esse equilíbrio do pai chegar e conversar, quando eu digo pai e mãe, né? Conversar, estar atento, eu acho que o se reinventar é mais a gente ter conhecimento até para poder, porque tem muita gente que não sabe nem mexer, né? Na igreja, então a gente vê muito isso. Mas a senhora deu uma olhada, conversou com ele, pediu a ele de uma maneira gentil, chega junto. Eu não sei. E por não conhecer, às vezes tem medo, né? Tem medo de interferir, tem medo de participar e tomar algum tipo de atitude. Pastor, eu sei que o senhor quer falar, mas eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo. Eu vou dar uma paradinha e a gente volta já já. Eu queria, além da gente continuar abordando essa questão, né? Do relacionamento dos pais no contexto atual, entender com vocês, existe um tempo para tirar o pé do acelerador, para os pais mudarem o tipo de relacionamento, de comportamento que eles têm com os filhos? Isso tem uma marca, tem um tempo certo para fazer essa questão? Ou essa questão ela vem desde o berço e ela vai se adaptando no dia a dia? Como é que vocês veem? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá.